anda pegando o cara do Uber. Olá, gurias! Então hoje eu vou ensinar para vocês um curso de automaquiagem, onde a cliente se maquia e eu vou dando dicas. Utilizo muito essa aula quando os grupos são maiores e aí eu pego uma modelo, vou maquiando e vou assessorando as outras. Em duas eu poderia sentar e fazer e dando dicas, mas como eu já dei a outra aulinha ensinando um pouco de como eu faço sentada... Ai, que ruim falar isso aí. Vou começar de novo. Eu vou sentar. Olá, guri, dando sentada. Falei dando sentada. Como eu faço? Olá, gurias, então agora eu vou dar pra ensinar a gente que eu quero falar. Quero apresentar pra vocês. Quero mostrar, quero exemplificar. Exemplificar não, quero ensinar. Olá, gurias, então no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês como ministrar uma aula quando vocês têm mais clientes. Então, geralmente eu coloco a mesa, monto para todas as clientes e escolho uma cliente para ser a minha modelo. Essa modelo, se eu levei uma modelo, eu maquio o rosto todo. Se essa modelo é uma das clientes, eu maquio apenas meio rosto e depois largo ela para fazer a outra metade e fico assessorando todas as clientes. Mas a técnica, a dica é tudo igual, então vocês podem fazer isso no grupo que vocês tiverem material, né? Eu tenho kit de pincel para 5 pessoas. Posso atender 5 pessoas. Os outros itens eu não preciso ter mais, né? Elas podem dividir o pó, o blush, a máscara de cílios. Porém, os pincéis é importante que tu tenha um para cada uma. Então, né, vamos fazer como se eu estivesse iniciando. Então, eu sempre inicio. Olá, mulheres, sejam bem-vindas. Eu espero que essa aula seja muito agradável para vocês, que vocês aprendam aí a se maquiar, né? Então, eu vou fazer uma introdução e vou sempre questionar. Alguma de vocês gostaria de ser a minha modelo? Aí, a Adri gostaria, né? Então, a pessoa que disse que gostaria de ser a modelo, eu sempre faço uma brincadeirinha aqui que quebra o gelo. Digo, então, a minha modelo, eu vou maquiar meio rosto e o outro meio rosto, ela vai maquiar. Daí, às vezes, ela fica, eu digo, vai ser muito legal para vocês, inclusive, perceberem que a outra metade fica perfeita também. Então, elas ficam inseguras e acaba sendo bem bacana. Então, elas limpam, hidratam o rosto, que geralmente eu faço isso já no banheiro, por conta de lavar com o 4 em 1. E caso no espaço eu não tenha um banheiro, aí eu faço 3 em 1, 4 em 1 com a toalhinha mesmo. Mas eu prefiro fazer no banheiro. Então, o primeiro produto que a gente utiliza no curso de maquiagem é o primer. O primer, ele é um produto para estar criando uma película protetora e melhorar a aparência. Vocês vão utilizar essa quantidadezinha que equivale a uma pérola para o rosto todo. Eu vou aplicar aqui na minha cliente, como eu peguei pro rosto todo, eu vou colocar aqui também. Mas se eu fizer só meio rosto, eu posso pegar uma quantidade menor e aplicar só na metade do rosto. Então, quando eu estou aplicando na cliente, eu vou orientar que ela passe a mão para sentir a textura, porque o nosso primer, ele tem uma textura muito gostosa. E se ela vai ser a modelo e ela não vai ter o prazer de passar o primer, eu digo para ela, se você quiser passar a mão para sentir como a textura dele é super sedosa, porque isso é um grande diferencial do nosso primer, né? Agora então, nós vamos utilizar o corretivo. O corretivo nós vamos utilizar com o pincel específico para isso, para cobrir as pequenas imperfeições, olheiras e até alguma manchinha que você possa ter. Observem que vocês podem usar um primer ou um corretivo para várias pessoas. Porque se eu só tenho um corretivo e tem 5 pessoas na mesa, eu vou colocar uma gotinha na minha mão, uma gotinha na mão da outra, uma gotinha na mão da outra, e eu não preciso ter vários primers para isso ou vários corretivos. Aí agora eu vou pegar e eu vou aplicar. Então, eu vou aplicar no cantinho interno do olho. Vou fazendo todo o contorninho da parte de baixo. Peço para a cliente, olha para cima, né? Para não machucar ou não, enfim. Pode fechar e passo em cima da pálpebra. Então, eu explico, né? Esse corretivo, ele vai minimizar a parte mais escurinha do olho. E para dar o acabamento dele, a gente vem com a esponja. A esponja, pode fechar o olho.
eu vou dando só batidinhas, nunca arrasta para não retirar o produto. Aí, gurias, eu vou fazer aqui meio rosto dessa cliente e eu já vou ir olhando para as outras, vou perguntar se tem alguma dificuldade, se precisa de alguma ajuda. Então, lembra que eu tenho que estar assessorando quem eu tenho aqui. Então, como eu faço só meio rosto, acaba sobrando tempo para eu também acompanhar as outras clientes, tá? E sempre espero elas, pelo menos, se encaminharem para o fim, assim, da aplicação, né? Aí, se eu tenho várias clientes e eu não fiz teste da base antes, nesse momento eu acabo testando. Quando as minhas clientes chegam, eu já começo a olhar e imaginar qual é a cor da base delas, né? Então, pela minha experiência, por outras pessoas, e aí nessa hora eu digo, gurias, então agora nós vamos testar a base, eu já coloquei na frente de vocês os tons que eu acredito ser os ideais. Vamos colocar uma gotinha na mandíbula aqui assim para vocês testarem. Então dá uma leve espalhadinha, a base demora aí uns 2, 3 minutinhos para atingir a cor ideal, e a cor ideal é aquela que mais se aproxima, que faz uma harmonia entre o rosto e o colo. E eu deixo sempre a cliente escolher aquilo que ela gosta, gurias. Existe a base certa e existe a base que a cliente mais gosta. Já aconteceu de clientes gostarem de base mais branca, de ficar com uma pele mais porcelana, da cliente gostar de uma base com aspecto mais bronzeado. Então eu deixo ela escolher, se ela pede, qual que tu acha melhor pra mim? Eu digo, olha, eu gostei mais e tal, enfim, né? Eu vou mantendo um diálogo. Todo mundo acertou sua base, então agora nós vamos aplicar. Aí eu falo que a base precisa ser aplicada com o pincel. Então hoje nós vamos aplicar a base com o pincel. Vocês vão perceber que a base com o pincel tem um acabamento muito melhor do que com a mão. E não vamos economizar na quantidade. Por quê? Porque quando nós passamos uma quantidade muito pequena, ao longo do dia a pele vai apresentando manchas, né? A base vai saindo, não vai ficando uma pele uniforme. Então nós queremos uma maquiagem que dure o dia todo. Então a gente passa uma quantidade bem boa de base para essa cobertura e para essa durabilidade. Sempre gosto de comentar, esse pincel ele é chanfradinho, então tu consegue fazer bem a curvinha do nariz. Lembra de pintar embaixo. Em cima do corretivo eu não aperto e deslizo, eu vou dando mais batidinhas para não retirar o corretivo. Pode fechar o olho. Vou aplicar a base também na pálpebra para uniformizar. Aplico bem até em cima da orelha. A base nos lábios ajuda o batom a durar mais. Então eu vou fazendo esses comentários enquanto eu vou aplicando para elas entenderem. E sempre digo que a gente não precisa pintar o pescoço, mas que é legal a gente dar uma limpadinha no pincel no pescoço. Eu não me preocupo tanto em dar um acabamento com o pincel, porque eu venho com a esponja. Eu gosto de mostrar, inclusive, a esponja também, porque aumenta a minha probabilidade de venda, tá? Então, batidinhas com a esponja para dar acabamento. Na área dos olhos, eu gosto de utilizar a parte mais fininha da esponja. E no resto, a bundinha, porque daí faz mais rápido. Eu sempre questiono, vocês perceberam a diferença quando vocês utilizam a esponja? Então o pincel já é extremamente confortável, bom de usar, e quando a gente aplica com a esponja, aí nós temos um acabamento melhor. De novo, aguardo elas. E daí, nesse momento, enquanto eu aguardo, eu vou fazendo perguntas. Você já tinha utilizado base com pincel? Você já tinha utilizado a esponja? Ai, sim, eu tenho esponja. A tua esponja é maciazinha assim? Aí sempre tem alguém que comenta, eu não molho a minha esponja. Daí eu falo que a esponja seca, ela acaba retirando o produto, que a esponja molhada é para dar o acabamento. E eu sempre comento que a nossa esponja não é uma esponja de látex. Então, ela não absorve o produto. Às vezes ela tem uma esponja, ela já percebe que talvez ela tenha que trocar. Aí, agora nós vamos vir com pó. Sempre pergunto, quem gosta de utilizar pó? Porque existe uma quantidade grande de pessoas que dizem, eu não gosto de utilizar pó. E aí eu pergunto, não gosta por quê? Porque marca as linhas. Eu digo, olha, esse pó da Mary Kay, ele é um pó bem fininho, então ele não acumula nas linhas. Eu não uso pó, não sei por quê. Eu digo, e a tua base, dura o dia inteiro? Não, eu digo, olha, o pó vai auxiliar na durabilidade da base, porque a base é um creme e o pó vai selar, então aumenta a durabilidade. E além disso,
O pó da Mary Kay é um pó extremamente diferenciado. Ele é um pó de acabamento acetinado. Quando eu digo isso, eu peço para todas botarem o dedo no pozinho e fazer isso. Quando elas fazem isso, elas sentem a textura, como ele é leve, como ele tem cobertura, mas ele não marca, e elas já ficam, uau! Aí eu venho aplicando e dando mais algumas dicas. Para aplicar, pega o produto, retira o excesso, aplica. O aplicar é colocar na pele e sem erguer o pincel faz movimentos circulares para ele aderir na base. E eu faço bem assim, gurias, só a testa, depois só uma bochecha, coloco o pó e esfumo e depois o outro lado, se eu estivesse fazendo o rosto todo. Ai, que gostoso esse pincel. E aí geralmente falam, esse pincel é muito macio, né? E daí elas falam, ai, maravilhoso, gostoso. Brrr. Então, eu tenho que sempre, durante o curso de maquiagem, provocar a interação para não ficar, né, todo mundo mudo. E também para eu já ir entendendo. Ah, nossa, que delícia esse pincel. Uma fala, eu já sei que ela provavelmente vai comprar o pincel. Aquela que diz, eu passo base com a mão mesmo. Na hora do fechamento eu vou dar ênfase no pincel, porque eu já sei que ela não tem um pincel. Então tudo que eu for comentando vai me auxiliando para depois fazer a venda, né? Então, mulheres, agora nós vamos para os contornos. Os contornos é o que dá aquele ar lindo para nossa maquiagem, que eleva o nosso rosto, que dá um efeito mais natural, que traz cor, né? E também a luminosidade. Então, na maquiagem, tudo que nós queremos disfarçar, nós escurecemos, e tudo que nós queremos enfatizar, nós iluminamos. Sempre dou ênfase no pincel, é muito difícil eu não vender esse pincel no curso, porque todo mundo tem um pincel de blush. Mas quando eu digo que ela vai abrir essa paleta e ela vai utilizar esse pincel e essa paleta para fazer tudo, elas ficam, uau! Então, vocês querem vender, vocês têm que mostrar o diferencial. Aí eu sempre comento, olha, já aconteceu de tu abrir uma necessaire, ter 1000 coisas lá e tu nem querer maquiar? Então, olha como é bacana, tem tudo no mesmo lugar, é pequenininho, cabe na bolsa, é ótimo para viajar, os produtos ficam seguros. Falo em algumas ocasiões, às vezes no fechamento, ou às vezes no próprio curso, que tudo é refil, que ela vai comprar e ela vai poder estar fazendo a substituição. Vamos lá, voltar para o curso. Então, mulheres, agora nós vamos fazer o contorno. Nós vamos pegar esse pincel, que ele é um pincel 3 em 1, nós vamos fazer o contorno, blush, iluminador, tudo com ele. Como que a gente vai fazer? Tem uma bolinha, localizem a bolinha aí, um buraquinho. Esse buraquinho nós vamos começar com ele para baixo. Pego o produto, pouca quantidade porque é bem pigmentado. Sempre peço para minha modelo virar para quem tá na mesa conseguir ver. Nós vamos começar com uma linha da ponta da orelha meio que em direção ao nariz, sempre não chegando até o nariz, obviamente, deixando pelo menos uns 3 dedos de distância do nariz. Fiz essa marcaçãozinha. Agora eu venho esfumando. Esfumando é um movimento ou de vai e vem ou circular que vai tirar a intensidade dessa marcação. Se vocês querem marcar essa mandíbula aqui, deixa o rosto com um aspecto mais fininho. Então pode marcar. E com o pincel só sujinho eu vou fazer aqui todo um contorno indo para o cabelo para dar continuidade. Sempre peço para elas, agora olhem no espelho quando elas fizeram um lado. Vocês conseguem perceber a diferença de um lado para o outro? E elas percebem, então começa a criar necessidade. Eu preciso disso, olha como ficou mais bonito, olha como ficou mais fino. Agora com o mesmo pincel, em pé, nós vamos pegar o blush. O blush, eu peço sempre para a cliente dar um sorriso, para eu identificar onde é a maçã do rosto. Mas eu venho de trás para frente, até a maçãzinha. Meio que esfumando por cima desse contorno, né, para dar essa continuidade. E agora com o iluminador deitadinho, o pincel, agora aquele buraquinho viradinho para cima, eu pego o iluminador do outro lado e aplico bem nesse ossinho que a gente tem aqui. Eu sempre faço uma brincadeirinha aqui, que vocês podem, né, fazer algumas brincadeiras que combinem com vocês. Digo, o iluminador, ele dá cara de rica. Eu comento, olha só, então o contorno que vocês utilizaram afinou o rosto, deixou vocês magra. O blush deu um ar de saúde e o iluminador cara de rica. Então, iluminador a gente nunca economiza. Então, eu faço algumas brincadeiras também para ir quebrando o gelo. Eu gosto de aplicar um pouquinho em cima do lábio e um pouquinho em cima do nariz. Se ela não tem pele oleosa, pode passar um pouquinho na testa, às vezes um pouquinho no queixo, né? Para dar esse glow melhor na pele.
Aí, agora a gente vai pra sombra, mas eu sempre falo pra elas darem uma olhada no espelho nesse momento. Olha no espelho como vocês já estão bonitas, com uma pele bem preparada. Se aqui vocês utilizassem um batom e uma máscara de cílios, já está legal. Então eu tô mostrando pra elas que se elas não quiserem fazer sombra, também é bacana, apesar da nossa sombra ser simples e elas conseguirem fazer. Então agora nós vamos fazer a sombra, gurias. Nós vamos utilizar somente 3 sombras e 3 pincéis. Nós vamos começar com o pincel que parece uma pazinha, eu sempre falo, porque às vezes tem 5, 6 na mesa para elas identificar. O pincel de sombra que parece uma pazinha, nós vamos utilizar para a corzinha clara. Então, pego a corzinha clara e adiciono no cantinho interno do olho e venho para cima da pálpebra. Essa corzinha vai dar uma luminosidade. Embaixo da sobrancelha, bem onde dá o arquinho aqui da sobrancelha, eu também passo um pouquinho de iluminador. E aí eu comento, talvez vocês nem estejam vendo muito esse iluminador nesse momento, porque o que vai fazer bastante diferença é o contraste, ele não vai ficar super brilhoso, iluminado, parecendo uma luz. Aí agora a gente vai fazer a sombra esfumada. Dou bastante ênfase pro nosso pincel, porque realmente ele é diferente. Eu digo, olha, esse pincel, ele é um pincel super esfumado, ele é um pincel bem macio, que vai depositando a sombra aos poucos, por isso não deixa linhas, não marca. O grande segredo desse pincel é pegar o produto em pé, que aí esse designer dele vai liberando o produto aos poucos. Aonde que eu vou aplicar? Geralmente elas não fecham, a Arlen sabe o processo, eu digo, pode fechar o olho, então eu vou dando a orientação para minha cliente. Eu vou adicionar próximo da raiz dos cílios e eu vou esfumar no côncavo. O côncavo é esse ossinho que vocês têm. Se vocês quiserem identificar, coloquem o dedo. A gente sobe a sombra até ali para dar abertura pro teu olhar, para quando tu olha no espelho tu conseguir ver a sombra. A pessoa que tá conversando contigo, você com o olho aberto, ela vê a tua sombra, não só quando tu pisca ou fecha o olho. E quando, há uma dica também legal, quando eu tô com a modelo assim, que ela vai depois maquiar, eu geralmente deixo um espelho na mão dela, porque ela às vezes quer ver o que eu tô fazendo, né, porque depois ela vai reproduzir. Então eu deixo o espelho e digo, olha, quando tu quiser olhar no espelho, fica bem à vontade. Então lembra sempre de tirar a marca. Aqui no cantinho eu gosto de dar a dica de usar o pincel deitadinho assim, para retirar aquela linha. Então vai meio que terminando em nada, vai esfumando esse marrom. Agora eu pego o pincelzinho de precisão, pego o mesmo marronzinho que eu utilizei em cima e aplico, olha lá em cima, isso, bem na raizinha dos cílios. Então dá uma abertura pro olhar. Às vezes eu uso preto, às vezes eu não uso, depende como eu tô sentindo, se a galera tá super animada, se elas já estão comentando que elas acham difícil, eu nem uso preto, termino a maquiagem assim. Às vezes eu nem utilizo lápis de olho e falo, olha gurias, essa maquiagem é uma proposta para vocês usarem no dia a dia, não precisa de lápis de olho. Então eu vou muito sentindo como que tá o clima do curso, às vezes elas estão super animadas, às vezes eu tô vendo, então eu vou mediando de acordo com o que vai acontecendo. Vou passar o lápis para vocês verem como que eu faço quando eu passo o lápis. Então esse é o nosso lápis retrátil para olhos. Ele é um lápis dermatologicamente testado e ele é um lápis que tem uma pigmentação maravilhosa. Vocês vão perceber que vocês dão uma passadinha, ele é bem suave e ele já vai pintar. Um dos grandes desafios que as pessoas reclamam muito por não utilizar lápis, mas antes eu pergunto, né? Vocês usam delineador ou lápis em cima? Sempre tem alguém que diz, não, porque é muito difícil. Aí eu falo. Então, esse desafio agora, nós vamos, né? Nós não vamos mais ter esse desafio porque eu vou ensinar vocês a esfumar. Então você vai fechar o olho, eu gosto de dar uma leve puxadinha e começar de fora, mas se vocês quiserem começar de dentro ou de fora, não existe certo ou errado. Eu dou uma riscadinha, bem próximo da raiz dos cílios, sem me preocupar se fica muito certinho ou não, porque depois eu venho esfumando. Então esse mesmo pincel que nós utilizamos para colocar a sombra embaixo, pega uma gotinha de sombra e esfuma esse lápis. Ele vai ficar um degradê. Se ele ficou tortinho em algum lugar, eu vou conseguir uniformizar e ele não fica tão
pesado no olhar, porque como ele esfuma, ele dá um degradê com o marrom e ele fica mais leve. Então é ótimo para vocês treinarem, utilizar o lápis, usa o lápis. Ah, ficou tortinho, esfuma. Ficou perfeito, não quer esfumar, não esfuma. Então esse é um casalzinho perfeito, né? Lápis mais pincel de esfumar. Agora, né, eu aguardo elas irem esfumando. Se alguma tem dificuldade, gurias, eu vou até onde ela tá, mostro como é. Às vezes ela, eu tô com medo, eu digo, olha, eu vou fazer um olho pra você, depois você faz o outro. Então sempre que alguém diz, eu acho que eu não vou conseguir fazer esse contorno, eu digo, eu vou até aí, faço um lado pra ti e você faz o outro. Então, de acordo com as necessidades, eu vou atendendo as clientes da mesa. Como eu vou fazendo passo a passo e elas vão fazendo, geralmente elas fazem tudo. Uma vez eu fazia assim, gurias, eu fazia toda a maquiagem da metade do rosto e depois eu ia acompanhando. O que que acontecia? Elas se perdiam nos passos, tinha que praticamente repetir o curso. Então hoje eu faço assim, faço um passo, aguardo elas fazer, faço outro passo, aguardo elas fazer. Eu sempre que eu vou aplicar, para minha facilidade, eu gosto muito de utilizar ou a Lash Love ou a Lash Love Panorama, porque ela é mais fácil de aplicar mesmo se os cílios são finos. Então eu falo sobre isso, digo, a Mary Kay tem uma série de máscaras, eu pego todas as máscaras na mão, as que eu tenho, se tu só tiver uma, tu vai falar da que tu tem, se tu tiver todas, tu vai falar de todas. Então eu pego as máscaras na mão e eu falo do diferencial. Eu falo que eu gosto muito de utilizar a Panorama ou a Lash Love primeiro, porque elas são duas máscaras que dão muita definição, separam os cílios para eles não ficarem grudadinhos, empapadinhos, e depois eu venho com uma máscara de volume, então, para dar uma valorização no olhar. E com isso existe uma probabilidade grande de vender também as duas máscaras. Como que eu passo, tá? Essa dica eu acho que é boa pra ti que vai fazer em outra pessoa. Eu peço pra ela fechar o olho. Porque se ela tá aberta, ela fica piscando e às vezes tu fica nervosa, pode bater e tal. Então eu digo, pode fechar o olho. E aí eu venho aqui e faço assim, ó, dou essa aberturinha. Eu puxo um pouquinho pra ficar mais fácil de eu aplicar. Eu vou bem perto da raiz dos cílios, porque isso dá bastante diferença, né? Ele aumenta os cílios. E eu falo pra elas que a gente pode passar embaixo e em cima. E eu passo embaixo e em cima porque isso aumenta muito o tamanho dos cílios. Eu não consigo passar em cima, alguém vai dizer. Eu vou dizer, olha, a dica para quem não gosta de passar em cima e embaixo é ir bem pertinho da raiz dos cílios e fazer um movimento de zigue-zague. Que aí os pelinhos entram no meio do pincel e eu pinto não só embaixo do pelo, embaixo do lado, então isso deixa um cílio maior. Aplico uma, depois aplico outra, gosto de mostrar, olha, apliquei só uma, vejam como ficou. Aí se eu pegar outra máscara e passar mais uma camada, e agora, olha só. Então eu vou mostrando a diferença das camadas de máscara de cílios. Agora nós vamos para a sobrancelha. A sobrancelha faz o contorno do olhar. Alguma de vocês tem micropigmentação? Aí alguém fala que tem, eu digo, olha só, tu não percebe quando se maquia, ela fica um pouco desbotada? Sim. A tua micropigmentação não faz com que dê diferença na cor do teu pelo? Sim. Eu digo, então, a gente acha que porque a gente tem micropigmentação, não precisa utilizar um lápis ou um gel ou qualquer outra coisa. E bem pelo contrário, precisa. Então eu já criei a necessidade de quem tem micropigmentação. Alguém tem os pelos grandinhos, muito compridos, ou muito volumosos, ou não? Sim. Então vocês vão amar o gel, porque o gel segura tudo no lugar. Então eu vou fazendo perguntas para ir criando a necessidade. Isso também, né, depende muito de como vai o clima. Mas eu sempre gosto de mostrar um lápis, aí você vai mostrar aquele que tu tem no teu mostruário, porque eu gosto do lápis para dar o contorno. Quando eu faço o contorno, eu dou uma ênfase maior pro olhar. Então eu digo pra ela, vem com o pincel bem levinho contornando na extremidade de baixo, depois contornando na extremidade em cima. Nada mais é do que fazendo o contorno. Quem tem micropigmentação é ótimo. Eu também ensino elas a fazer a medida da sobrancelha, para elas sentirem a necessidade de ter um lápis. Porque às vezes ela acha que não precisa, eu mostro que às vezes a sobrancelha tá curta. Então como é que eu falo? De gurias, vocês sabem a medida ideal da sobrancelha? É mais ou menos assim, ó, canto do nariz, canto do olho, canto da sobrancelha. Caso a tua sobrancelha seja curta, tu consegue puxar um pouquinho aqui com o pincel. O início da sobrancelha, canto da boca, canto do nariz, canto da sobrancelha.
Olha, a Adri tá perfeita. E aonde que eu dou a elevadinha na sobrancelha? Bem no centro do olho, em direção à boca. Então eu dou essa medidinha, elas medem e tal. Nossa, olha como a minha é curta. Eu digo, olha só. E qual que é, o que diferencia? Quando a sobrancelha é curta, né, parece que o olhar tá mais pequeno. Então a sobrancelha que dá essa medida do olho vai deixar o olhar de vocês mais harmônico. Então eu falo isso, só isso. Faço o contorno e preencho dentro com o gelzinho. Se ela tem muita falha, gurias, daí eu preencho dentro também com o pincel. E ó, a Adri tem o pelinho grande, ó. Vem aqui, desenho ele. Aí eu sempre falo, gurias, porque existem gostos diferentes. Que como ela colocar a sobrancelha dela agora, vai ficar. Então tem aquelas que gostam daquela sobrancelha penteadinha pra cima. Então tu pode pentear, como ela ficar, quando secar esse produto vai ficar. Tem gente que gosta dela mais ajustadinha. E aí tem gente que faz de diversas formas. Feito isso, vamos para o batom. Para aplicar o batom, eu gosto sempre de antes de utilizar um contorno. O contorno vai aumentar a fixação do batom. E ele vai principalmente determinar o contorno perfeito para a boca, alinhando se um lado tá maior, um lado tá menor. E aí eu falo para elas que elas podem, nesse momento, aumentar um pouco a boca, diminuir ou manter a boca do tamanho original. O que vocês gostariam? Ah, eu quero aumentar a minha boca é muito pequena. Eu digo, então olha só, quando vocês querem aumentar, vocês vão fazer logo fora do contorno já existente na tua boca. Se vocês querem manter igual, daí eu vou explicando como fazer. Gosto sempre de começar aqui pelo Vzinho. Deslizando para baixo. Ah, peçam sempre para modelo, a pessoa que vai fazer, ou até dando a dica para quem vai fazer na sua boca, manter a boca fechada, que aí é mais fácil de aplicar e também é como ela vai ficar depois, né? Então, para uniformizar o tamanho, é melhor que esteja com a boca bem fechadinha. E embaixo, também começo do meio e venho pro cantinho. Aí eu digo que a gente pode só contornar e esfumar, ou pode dar uma leve preenchida para aumentar a fixação. Então é só fazer uns risquinhos dentro da boca. Aí eu venho com o batom. Explico também as diferenças dos nossos batons, vou explicar para que vocês saibam. Eu digo que a Mary Kay tem uma série de batons, o batom cremoso, né? Então eu geralmente pego um de cada na mão. O batom cremoso, que é um batom enriquecido com vitamina E, é um batom anti-idade, ele é um batom que vai permitir ela misturar, né? Vai ficar aquela boca mais molhada, porém ele é um batom que tem uma fixação um pouco menor. O batom efeito pó, que também vai ficar um pouco molhadinho, mas ele já é mate. E ele vai ter uma fixação maior, uma fixação bem boa. O matíssimo, que daí ele já é um batom um pouco mais seco e ele vai durar muito mais na boca. E o batom líquido, que é os batons líquidos da Play, que eles são batons extremamente secos, não transfere, pode beijar na boca à vontade, que ele vai ter uma fixação muito maior. Quando eu vou aplicar o batom também é um desafio, né? Então também eu peço pra ela inicialmente deixar a boca fechada, porque quando a boca tá fechada fica mais firme. Quando nós vamos passar na boca da cliente aberta, fica assim, ó, sabe, para um lado e pro outro, e fica um pouco mais difícil. Então eu peço pra ela deixar a boca fechada, eu faço a aplicação que eu consigo com a boca fechada, e daí depois eu peço pra ela abrir só pra eu fazer o cantinho. Agora pode abrir, por favor, daí eu dou uma leve abridinha aqui, ó. Então ela não precisa abrir tanto a boca, e eu consigo chegar bem no cantinho. E eu digo pra ela, pode misturar, né? Que elas gostam de fazer essa movimentação dos lábios. Como que eu termino nesse momento, né? Aí todas elas se maquiaram, ou enfim, né? A modelo tá com metade do rosto. Eu digo, então, gurias, como que vocês estão se sentindo? Todo mundo diz que tá se sentindo bonita. Daí eu digo, e olhem só, se eu tenho uma cadeira que gira, né? Ou senão eu pergunto, eu quero que vocês observem esse lado da Adlin ou esse, qual que vocês preferem? É muito legal ter uma modelo que só tá com meio rosto, porque é mais impactante do que se todo mundo tá maquiado. Se a Adlin quer fazer a outra metade e as outras já estão prontas, eu pergunto, tu quer fazer ou quer que eu faça? Às vezes ela diz, eu quero que tu faça.
Se ela quer que eu faça, eu vou ali e faço 2 minutos o outro lado, porque eu não vou mais explicar. E às vezes elas ficam assistindo de novo, então é positivo. Se ela quer fazer, eu fico aqui com ela, ou às vezes eu deixo ela fazendo e vou fazendo fechamento com as outras. Então não tem muito uma regra. O que é o principal? Vocês lembrarem do passo a passo e conversar, fazer perguntas, deixar elas falar. Gurias, alguma coisa mais que vocês gostariam de comentar? Fazer pergunta, falar para elas? Não, acho que é isso. Aí, se elas não têm dúvidas, elas não têm perguntas e tal, daí o que eu faço nesse momento? Eu recapitulo os produtos utilizados. Eu digo, então, gurias, agora a gente utilizou várias coisas, vocês já estão lindas, eu logo vou liberar vocês para fazer foto, para atualizar o perfil do Facebook, do Instagram, eu dou umas brincadinhas. Eu digo, agora eu vou recapitular com vocês os itens que nós utilizamos e se vocês quiserem ir anotando o que vocês não têm, depois eu vou sentar e fazer o fechamento individual. Daí eu recapitulo, gurias, na ordem que a gente utilizou. Então, o primeiro produto que a gente utilizou foi o primer. Depois nós fomos pro corretivo, né? Então, o corretivo mais o pincelzinho. Tem corretivo? Né? Devo fazendo umas perguntinhas. Aí a gente utilizou a base. Todas vocês gostaram da cor da base. Agora vocês conseguem ver melhor, porque ela já oxidou, já atingiu a cor ideal. O que vocês acharam? Às vezes, na hora da aplicação, tem alguém que diz, meu Deus, essa base ficou muito amarela pra mim. Eu digo, guarda um pouquinho, depois nós vamos passar o pó, e agora eu dou ênfase pra ela. Maria, agora você gostou? Às vezes ela diz, não. Eu digo, então vamos passar uma mais clara, da próxima vez vamos passar uma mais clara. Vamos testar uma mais clara. Mas geralmente elas se gostam depois. E aí, base, aí nós usamos o pó. Lembra, esse pó é diferente, se alguém não viu como ele é sedosinho, provoco de novo, né? Aí nós fomos pro contorno, blush e iluminador. Vocês viram essa proposta da paleta. Caso vocês queiram, também a Mary Kay vende eles separados, os refilzinhos. Então vocês podem comprar, só que é mais sensível, pode cair, pode quebrar, tarará, né? Então eu vendo muito a paletinha pronta desse jeito. Aí depois da paleta, depois dos contornos, nós fizemos as sombras, que também estão aqui dentro. Aí o lápis de olho, a máscara de cílios, as sobrancelhas e finalizamos com a boca. Daí eu apresento os pincéis. E claro que para uma maquiagem com um bom acabamento é fundamental bons equipamentos. Então eu vou recapitular com vocês os pincéis para vocês lembrarem o que vocês já têm em casa. Primeiro pincel, o pincel de base, que é o kabuki, que nós podemos aplicar tanto deslizando quanto dando batidinhas. A diferença da aplicação vai diferenciar a cobertura. A esponjinha que dá o acabamento, que também pode ser utilizada para aplicação da base, para uma cobertura bem leve. O pincel do pó, aquele bem fofinho, gostosinho, então eu vou falando algumas coisas que elas já falaram também. O nosso maravilhoso 3 em 1, os pincéis, então, de sombra. Para aplicar a sombra clarinha, que daí já não suja, então já dou ênfase que ela precisa ter todos, já não suja, tu usa só para clarinha e ele acumula mais produto. O de esfumar, que vai dar aquele aspecto bem esfumado, sem marcar, e o pincel de precisão que nós utilizamos embaixo e também se nós vamos utilizar o pretinho. E o pincel de corretivo. Então eu recapitulo isso, depois eu sento, faço fechamento. O fechamento já tem lá no outro vídeo também. Se eu tô num grupo muito grande, gurias, eu acabo não fazendo fechamento individual com todas. Eu faço essa recapitulação, uma já começa a dizer o que ela quer, a outra quer, né? E depois eu faço fechamento individual até pelo WhatsApp. Às vezes tem muitas, elas querem começar, elas já começam a se dispersar, uma já levanta, vai comer alguma coisa. Se elas têm os produtos dela, eu digo, gurias, eu vou ficar aqui, se vocês quiserem trazer os produtos de vocês pra nós dar uma olhada e ver o que vocês já têm. Então, o fechamento, ele é muito particular, de acordo com o que eu vou sentindo no momento. Caso eu não consiga fazer o fechamento ali na hora, no dia seguinte eu chamo ela e pergunto, oi fulana, e aí, fez uma maquiagem hoje? Que se ela fez a maquiagem, ela percebeu a necessidade de novos produtos. Às vezes ela disse que não fez, digo, olha, se tu quiser fazer, eu no dia seguinte mando a apostila, então a apostila também provoca ela dar uma olhada. Eu digo que no final da apostila tem a lista de todos os produtos que nós utilizamos, se ela quiser avaliar o que ela tem e o que ela não tem. Eu mando também um vídeo, que vocês também vão ter à disposição, de eu me maquiando, que é mais uma forma dela criar necessidade. Às vezes ela comprou aqui no curso 3, 4 produtos. Quando ela vai fazer o cursinho ali comigo no videozinho, cria nova necessidade. Então sigam esse passo a passo. Terminou a aulinha de maquiagem,
no dia seguinte ou no mesmo dia, manda a apostila e manda o vídeo. E no dia seguinte, caso você mande no mesmo dia esses materiais, você pergunta: e aí, maquiou hoje? Manda uma foto quando se maquiar. Tu vai estar fazendo o acompanhamento dela. Então, esses pontos são os pontos mais importantes para o sucesso do teu curso. Só vai ter sucesso praticando. Então, agora, bora fazer o teu curso. Surgindo dúvidas, você pergunta para a tua diretora. Combinado? Combinado? Sim? Nem deixei vocês falar. Só falei, que nem uma louca. Mas é melhor, porque aí